Queridos irmãos e irmãs, no dia de hoje, a reflexão de hoje, nesse nosso grande retiro de Quaresma, eu quero dar continuidade a essa temática que temos falado das raízes do pecado na nossa natureza humana. Porque no fundo, a igreja, a liturgia da igreja, a sabedoria da igreja, a tradição da igreja, a palavra de Deus, se formos analisar com profundidade, nos instrui a lutar não só contra os pecados em si, mas contra essa natureza do pecado, essas raízes do pecado que existem em nós. As raízes do pecado são exatamente esses apetites desordenados que existem em nós. Essa má inclinação, essa inclinação ao mal que existe em nós. Essas más tendências que existem em nós. Após o pecado original, o homem ficou com essa concupiscência. O homem ficou com essa desordem, com essa desorientação. O homem se tornou desordenado e desorientado, por assim dizer. Deus nos fez para Ele. Antes do pecado original, estava tudo bem, estava tudo em ordem, digamos assim. O homem tinha tudo em Deus, com Deus, por Deus. O homem vivia da vida de Deus. Com o pecado original, se instaurou então essa desordem na natureza do homem. Na natureza do homem. Então, nós precisamos entender isso de uma maneira muito clara, porque quando nós falamos de mortificar a carne, quando nós falamos de uma purificação da carne, uma purificação interior, a fim de vivermos uma vida nova, nós queremos mortificar exatamente essa velha natureza corrompida pelo pecado. Nós queremos mortificar exatamente essa má tendência que existe em nós. Quando nós vamos lá em Gênesis, no relato da criação, e pegamos lá no início de Gênesis, esse episódio da tentação, esse episódio do primeiro pecado, do pecado original, quando a serpente, o demônio, o diabo, se aproxima de Eva para tentá-la, querendo fazer com que ela comesse a árvore, querendo que ela comesse o fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Bom, em primeiro lugar, o fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Quem é que tem todo o conhecimento? Só Deus. Só Deus tem todo o conhecimento. Pretender ter todo o conhecimento do bem e do mal significa exatamente isso, querer ser Deus, querer ser como Deus. Deus disse: vocês podem comer os frutos de todas as árvores aqui do jardim, menos o fruto daquela árvore, da árvore do conhecimento do bem e do mal. Se comerdes o fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, morrereis. Morrereis. Porque Deus estava dizendo: se vocês não quiserem mais viver da graça, se vocês não quiserem mais viver a dependência de mim, se vocês não quiserem mais serem deuses por participação, por graça, mas vocês quiserem ser deuses e sem depender de mim, digamos assim, não que sejamos deuses igual a Deus, Deus e eu sou Deus, não, mas Deus criou o homem à sua imagem e semelhança. Quando a serpente tentou, ela disse: olha, Deus disse que vocês
morrerão, que vocês vão morrer se comer o fruto dessa árvore. Não, isso não é isso não. Se vocês comerem do fruto dessa árvore, sereis como deuses. Só que eles já eram como deuses, por participação. A teologia mística diz assim, por participação. Eles já eram como deuses por graça. Por graça. Por quê? Porque viviam da própria vida de Deus. Eram sustentados por Deus. É uma divinização do ser humano por participação, por graça, não por igualdade. Se vocês quiserem ser deuses por mérito, vocês vão morrer. Se vocês quiserem ser perfeitos por mérito, pelo próprio esforço, vocês vão morrer. Aquilo que a serpente estava oferecendo era aquilo que eles já tinham de graça. Vocês não vão morrer se vocês comerem esse fruto. Vocês serão como deuses. E aí Eva, diz a Bíblia, né, que Eva olhou o fruto e viu que o fruto era apetitoso, que o fruto era gostoso ao paladar, viu que era bom ao paladar, que era bom aos olhos e que era bom para se obter conhecimento, no sentido aqui de poder. Então, era bom para o paladar, era bom aos olhos e era bom para se obter poder, para se obter conhecimento. E aí ela come o fruto. E aí entra o pecado, e aí entra a desordem, e aí entra a desorientação. O ser humano passou a ter um amor desordenado, se tornou desorientado. E aqui nós encontramos aonde eu queria chegar, algo como que uma tríplice concupiscência. O padre Paulo Ricardo, naquele livro que ele escreveu sobre a terapia das doenças espirituais, onde ele trabalha os pecados capitais, ele fala um pouco isso. Quem tiver a oportunidade de ler esse livro, é muito bom esse livro para a Quaresma. Ele fala eu estou chamando aqui essa tríplice concupiscência, né? Eva viu que o fruto era bom aos olhos, era bom ao paladar, era bom aos olhos e bom para se obter conhecimento. Comer, o olhar e o poder. Aqui nós temos esses três apetites, essas três tendências negativas que ficaram em nós depois do pecado original. O comer significa o prazer, essa tendência desordenada que há em nós ao prazer. O olhar significa exatamente essa tendência que existe em nós de possuir o ter, o possuir. Quer dizer, o olhar trabalha um pouco essa realidade da imaginação, né? Eu olho uma coisa e eu quero possuir aquilo, eu quero aquilo para mim. E Eva viu que o fruto era bom para se obter conhecimento, para se obter poder. E o poder aqui tem exatamente essa ideia da soberba, né? De querer ser Deus, de querer ser como Deus, de querer ser igual a Deus, de querer atingir a excelência não por graça, não por dependência, não por participação, mas por mérito próprio. Eu quero isso. Eu quero isso. Então, nós temos aqui essa tríplice concupiscência que existe na nossa alma, que existe na nossa condição humana. Essa desordem, essa tendência desordenada ao prazer, essa tendência desordenada ao ter, ao possuir, e essa tendência desordenada ao poder. É o ter, o poder e o prazer. É interessante, né? Que na Quaresma
Os 3 exercícios da quaresma, as 3 atitudes da quaresma, de alguma maneira combatem, né, a tendência ao prazer, ao possuir, ao ter e ao poder. A oração, a caridade e a penitência. E nós encontramos aqui nessa tríplice concupiscência, nós encontramos aquilo que nós chamamos os pecados capitais. Os pecados capitais surgem a partir desses 3 apetites desordenados que restaram no homem após o pecado original. Depois do pecado original, o homem passou a ter que lutar contra esses apetites desordenados. E esses apetites desordenados, eles colocaram o homem numa condição de ilusão. O homem passou a ter uma tendência de viver não na verdade, mas na ilusão. Sim, não na verdade, porque viver na verdade seria viver na dependência de Deus. Viver na verdade significa que é Deus que nos basta. A verdadeira felicidade, a verdadeira alegria, a verdadeira realização se dá quando estamos em Deus, dependentes de Deus. É a graça de Deus que nos dá a verdadeira alegria, a verdadeira felicidade, o verdadeiro sentido da vida está em Deus. Fora de Deus não existe sentido nem realização para as nossas vidas. Mas quando nós falamos dessa tendência desordenada ao prazer, ao poder e ao ter, o homem foi colocado numa situação de ilusão. O homem, por essa tendência ao prazer, ele tem essa ilusão de que é o prazer que vai fazer ele ser feliz. Aí ele vê uma mulher bonita na rua, ele acha que se ele transar com aquela mulher, ele vai ser o homem mais feliz do mundo. Ele acha que o prazer do sexo é que vai fazer ele ser feliz. Ele acha que é o prazer da comida que vai fazer ele ser feliz. Ele acha que é o prazer das drogas, do álcool que vai fazer ele ser feliz. Ele acha que se ele tiver todo o conforto que a vida humana pode dar, é que ele vai ser feliz. Pobre ilusão. Ilusão, entende? Fomos colocados numa ilusão. O homem se tornou desorientado, é uma certa cegueira, é uma certa incapacidade de enxergar o sentido da vida. Assim também, Eva viu que o fruto era bom de se olhar. Quer dizer, bom de se olhar, você quer, é o ter, eu quero. Assim, o homem vive essa ilusão, ele acha que se ele conseguir ter a maior casa, ele vai ser mais feliz, se ele tiver o melhor carro, ele vai ser feliz, se ele tiver aquilo que ele viu lá na loja, e ele quer comprar aquilo, enquanto ele não comprar aquilo, é como se inconscientemente ele achasse que ele não pudesse ser feliz. E aí quando ele compra, ele vai para casa, já não tem mais graça, aquilo lá já não serve de mais nada. Cadê a felicidade que ele achou que ia ter? Então, essa tríplice concupiscência, o pecado original deixou esse efeito em nós, de uma vida na ilusão, e a ilusão do poder, de achar que podemos alguma coisa sem Deus, a ilusão do poder. Nós encontramos aqui em todas essas más tendências que ficaram em nós, aqui nós estamos falando de fonte, de raiz, de natureza corrompida, de inclinação ao mal, não é o pecado em si. Aqui nós encontramos os pecados capitais que começaremos a falar, já estamos começando a falar, né? Estamos introduzindo o assunto dos pecados capitais e de como lutar contra eles. Nós encontramos nessa tríplice concupiscência a ira, o orgulho, a inveja, a preguiça, a luxúria. Olha como fica claro nessa tendência ao prazer. Eva viu que o fruto era bom para comer. O comer aqui é toda a tendência ao prazer, a gula, a luxúria, até mesmo a cobiça, embora se encaixe também em outro ponto. Então nós precisamos entender essa realidade que diz respeito a cada um de nós. Eu repito, depois do pecado original,
o homem passou a ter que lutar contra toda essa desordem. Toda essa desordem relativa a essa tríplice concupiscência. Não é uma luta só contra os pecados em si que nós cometemos, mas contra essa desordem. E aí Jesus Cristo veio, recriou o ser humano, nos fez de nós novas criaturas. Pelos merecimentos de Cristo recebemos o Espírito Santo. Daí quando então nos mortificamos, quando vivemos a caridade, quando procuramos essa renovação dia após dia, é para dar lugar à vida do Espírito, ao invés de dar lugar aos apetites da carne. Repito, São Paulo disse na carta aos Gálatas: deixai-vos conduzir pelo Espírito e não satisfareis os apetites da carne. Que apetites? Senão estes que restaram em nós após o pecado original. Sabe, gente, uma coisa interessante, que existem 3 remédios muito maravilhosos, né, contra essa tríplice concupiscência, né, quando nós falamos do ter, do poder e do prazer: pobreza, obediência e castidade. Pobreza, obediência e castidade. Por isso que os conselhos evangélicos são para todos, e não só para quem está na vida religiosa, na vida consagrada. Não, para todos os cristãos. Porque são esses remédios, é um estilo de vida que mortifica, que ajuda a manter essas más tendências calmas. É como o mar quando está calmo, né? Você já viu o mar calmo? Ele está ali, o mar está ali, ele está calmo. Esse lado da nossa natureza precisa estar calmo, não agitado. A pobreza, a obediência e a castidade é um estilo de vida por meio do qual combatemos a tendência ao prazer, a tendência ao ter e a tendência ao poder. Pela obediência, atacamos, mortificamos essa tendência ao poder. São Tomás de Aquino dizia que a soberba é um apetite desordenado à excelência. É o orgulho, né? Eu quero ser perfeito, eu quero a excelência, mas por mim mesmo. Não quero depender de Deus nem de ninguém. Esse eu no centro, né? A minha vontade, o meu Deus é a minha vontade, né? Eu estou no centro. Aí vem a obediência, me tira do centro e mortifica essa tendência ao poder. Essa tendência em nós ao ter, ao possuir, a colocar a riqueza como Deus, a colocar a riqueza no lugar de Deus, a viver essa ilusão de ter uma sensação de segurança pelas coisas. Eu me sinto seguro quando tenho as coisas. Eu coloco a minha experiência de segurança, a minha experiência de equilíbrio, a minha experiência de alegria nas coisas, né? A minha riqueza são as coisas. Aí vem a pobreza que me diz: a sua riqueza é Deus e não as coisas. Essa tendência que existe em nós ao prazer, essa tendência que existe em nós ao prazer, aí vem Deus e nos dá a castidade. Ao invés de fazermos do outro um bem utilitário, ao invés de usar o outro, vem a castidade e nos ensina a viver o amor, nos ensina a não viver em busca de prazer, como se o prazer fosse tudo. Não, nos ensina que o verdadeiro sentido da vida é o amor e não a busca do prazer. Então, ter, poder e prazer, pobreza, obediência e castidade, penitência, caridade e oração. Penitência, caridade e oração.
3 vícios, 3 más tendências, 3 concupiscências, 3 remédios: penitência, caridade, oração. 3 concupiscências, 3 remédios: pobreza, obediência, castidade. Bonito, né? Mais bonito ainda se a gente colocar em prática. Aí é mais bonito ainda se a gente lutar para viver isso. Então, nessa quaresma, pensa que Jesus restabeleceu o que tinha sido perdido. O apóstolo Pedro, lá na sua carta, na sua primeira carta, fala da divinização do ser humano. Nós fomos divinizados pelo batismo. Por quê? Porque pela presença do próprio Deus em nós, passamos a participar da vida de Deus. A vida de Deus age em nós. Então é uma divinização por participação, que é o que tínhamos antes do pecado original. A serpente ofereceu o que eles já tinham. Como pode, né? O demônio sempre trabalha com a mentira, manipulando a verdade. A serpente ofereceu o que eles já tinham, de graça. E então hoje, nessa quaresma, nós queremos que o Senhor nos ensine a mortificar isso, né? Mortificar. Que o Senhor nos dê a graça de mortificar, abrindo-nos ao Espírito, abrindo-nos ao amor a Deus e amor ao próximo. Amém? Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Até amanhã, se Deus quiser.